Shalom, boa noite. Bora, quarta-feira, 20 de maio de 2026. Bora. A lição de hoje é 1 Samuel, a leitura diária, de 10, 17 a 27. Então vamos ler comigo. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Leia a Bíblia, abre ela. Vamos abrir? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 10, verso 17 em diante. Bora, você tem dificuldade de ler comigo, bora. Turma da IBD, vocês são espetaculares, melhores alunos. Então vamos lá. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vales, os vossos mares e trabalhos. Eles tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. E tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então ele não queria nem ser rei, ele fugiu, tá? Então tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. Muito legal, gente, se escondeu entre as bagagens. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes, já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. E declarou Samuel ao povo direito do reino, o direito do reino, escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Gente, Deus sempre estava no controle. Mas os filhos de Belial disseram: este o que nos há de livrar. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém, ele se fez como surdo. E às vezes nós temos que fazer. Quem te chamou foi Deus, quem te elegeu foi Deus. Fale o que quiser, finge de surdo, põe guarda nos seus ouvidos, guarda na sua boca e vigia o seu olhar. Então vamos lá, bora continuar lendo. Nós estamos aqui, ó, página 30. Vamos, meninos, a nossa lição nós vamos dar aqui no grupo. Então vamos embora. Você falou que tem dificuldade? Não tem dificuldade. Estamos juntinhas, tá bom? Vamos ler junto? Ó, o tempo de avivamento. 2:1 Samuel, 2:1, o chamado de Samuel. Agora vem falar sobre a ascensão. Para o povo hebreu, perder a arca significava a separação total da presença de Deus e da aliança mosaica. Todavia, esta perda, relatada em 1 Samuel 4:3-10, foi temporária. O Senhor puniu severamente os filisteus e Dagom, enquanto a arca estava em seu território, 1 Samuel fala 5:1-12, e eles logo a devolveram. Enquanto isso, ele suscitou Samuel em meio ao vazio gerado pela destruição da casa de Eli. Então, vamos lá. 1 Samuel 4:3-10 fala assim. Nós não estamos estudando? Então vamos lá ler, 1 Samuel 4. Bora aqui, 3-10. Fala assim, E voltando o povo a Arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vinda a arca da aliança, o Senhor, ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. Viu? Até o inimigo sabe
o poder da presença de Deus. Porque diziam, Deus veio a Arraial. E diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos levará da mão desses grandiosos deuses? E estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Para ele, Deus era deuses, mas existe um Deus só, que é o poderoso Criador dos céus e da terra. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir os hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30, lembra que nós já lemos isso? 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, morreram. Tá? Viu só? 1 Samuel 5, fala assim, 1 Samuel 5, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos que entraram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e os assolou e os feriu com... Eles feriram com o quê? Com hemorroidas em Asdod e em seus termos. E vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderá, a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroida nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo, transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muitos se agravavam ali. Está entendendo? Então vamos lá. Quebrantamento. Samuel conclamou a nação ao arrependimento e ao quebrantamento sincero. O profeta exortou o povo a livrar-se dos ídolos domésticos e dos cultos idólatras, a fim de que Deus pudesse restaurar sua sorte. Finalmente, depois de muitos anos, Israel voltou para o Eterno e conseguiu a bênção de vencer os filisteus no mesmo lugar em que anteriormente perdera. Quebrantamento, é hora de nos quebrantar. O que tem na sua casa, na sua vida, que tem tomado lugar de Deus, tem sido ídolo na sua vida? É o celular? Não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estudar, não tem tempo para ir para a igreja. Está cansado, mas fica 2 horas no celular, olhando Instagram, WhatsApp, Facebook. Qual é o Deus, entre aspas, que você está colocando no lugar de Deus vivo? Por que você não tem mais o culto doméstico na sua casa? Por que você não lê a Bíblia com seus filhos? Por que você esquece da escola dominical? Não tem tempo para vir domingo porque está cansado. Hora de se quebrantar. Ou nós nos alinhamos com Deus, porque quando nós quebramos o princípio nos quebra. Então não deixa Deus te quebrar. Então se alinhe com Deus, conserte-se, assim como ele fez com o povo de Israel. Toda vez que ele queria um conserto, que estava todo mundo errando o caminho, ele tirava a mão dele e falava, agora eu vou deixar com as suas próprias forças. E nós não podemos andar com as nossas próprias forças. Terceiro, reino de Saul. Vamos lá?
Samuel ajudou a consolidar a permanência de Israel na terra prometida. Contudo, a nação ainda não estava suficientemente alicerçada em Canaã para ter sobre si um governante terreno. A seu tempo, o Senhor daria ao seu povo um monarca segundo o seu coração. Mas Israel, impetuoso e obstinado, desejou antecipar a agenda divina. Não antecipe a agenda divina. Deixa Deus comandar a sua vida. Não pule etapas. Não quebre princípios. Ouça a voz de Deus. Sabe qual é a voz de Deus? Você sabe distinguir em uma voz de Deus, uma voz de engano, a voz do inimigo? Você sabe qual é a doce voz de Deus? Como que Deus fala com você? Ele te fala em sonhos? Ele te fala através da palavra? Quando Ele te fala, você ouve a voz dEle e você sabe com certeza no teu coração que é Deus ou não é? Essa é uma das perguntas para a gente não errar o caminho e o que Deus tem planejado e proposto para nós. 3:1. As motivações de Israel. Os israelitas expuseram seus motivos para requerer um rei. Primeiro, eles desejavam seguir as práticas das nações vizinhas. Segundo, eles queriam um monarca que os pudesse liderar nas guerras. Ambas as razões apontavam para a rejeição do governo divino, pois o Senhor demonstrara em inúmeras ocasiões que Ele pelejaria as batalhas de Israel. Então, Deus peleja as nossas batalhas. Tem coisa que nós queremos deixar no juiz humano, no rei humano. Não tem como. Tem batalha e 99% das batalhas é Deus que vai fazer. E o que é para você fazer, você vai fazer. Agora, o que é para Deus fazer, deixa Ele, minha filha, que Ele vai pelejar nossas guerras. E Ele é um Deus, é um general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Oh, glória! Saul, 3:2. Saul, um líder provisório. O homem a quem o Senhor mandou Samuel ungir como primeiro governante israelita era humanamente notável. Ele sobressaía na multidão, pois que mais que todos os outros homens. 1 Samuel 9:1 e 10:23. Provisoriamente, o Eterno permitiu que o filho de Quis, comandasse o povo até o tempo em que o rei, segundo seu coração, estivesse pronto e disponível. 3:3. Deus rejeita Saul. O homem a quem o Senhor mandou Samuel ungir como primeiro governante israelita era humanamente notável, né? Mas esse homem notável, Deus veio a rejeitar. Então vamos lá? Deus rejeita Saul. O início avassalador do governo de Saul não foi suficiente para mantê-lo no cargo por muito tempo. Apesar das vitórias conquistadas sobre os inimigos, suas más escolhas fizeram com que seu reinado se deteriorasse com muita rapidez. Vejamos, Saul usurpou as funções sacerdotais, enquanto esperava a chegada de Samuel para oferecer sacrifício em Gilgal, antes da batalha contra os filisteus. Ele não aguentou esperar, não aguentou a pressão. Bora, Samuel não vai vir, bora, Saul, você tem que ir lá. Vai lá, Saul, vai lá. Sacerdote tinha que fazer. Sacerdote tinha que apresentar ao Senhor, tinha que queimar incenso. Não era um rei, era um sacerdote. Então não toma o lugar daquilo que Deus te chamou para um lugar. E Deus chamou outros para outro lugar. Então, o sacerdote, ele tinha que fazer isso. Mas ele era rei, ele achava que ele podia. Mesmo eu sendo rei, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus manda e que é na direção de Deus. Não pode usurpar aquilo que Deus não te deu e não te mandou. Segundo, Saul desejava vingar-se dos filisteus. Tal fato fez com que ele proferisse um voto precipitado, que quase custou a vida de Jonathan, seu filho. Terceiro, Saul não cumpriu a ordem do Senhor de exterminar todos os amalequitas. Gente, quando Deus der uma ordem, obedeça. Não tem jeito. Fala para mim. Obedeça. Deu a ordem, custa o que custar. Você tem que obedecer. Tá? Então vamos encerrar por aqui. Deus e Samuel não se utilizaram da expressão rei quando da escolha da unção de Saul. Antes disseram capitão, um líder, príncipe ou governador. Fato que por si demonstra a transitoriedade da sua condição. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos
aprender um pouco, tá? Nós estamos na lição, né? Livros históricos, nós estamos aprendendo, eu aprendo junto com vocês, que bom. Então, Deus abençoe, tudo de bom, ouça, tá? A nossa lição está sendo dada e nós estamos sendo assim, um aprendendo com o outro, estamos sendo um canal de bênção. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e nós vamos aprender e crescer juntos, tá? Beijo!